sobre esses pontos aqui. Olha só, considerando tudo isso que eu falei para vocês, para a criança aprender a ler, você tem que saber que não pode pular etapas, tá? Que não é viável a gente pular etapas. E que para aprender a ler, a criança precisa descobrir ou ser levada a descobrir como a escrita representa a fala. Ela precisa ser ensinada a compreender isso. Lembra que eu falei na aula de ontem? Eu falei, já vou dar um spoiler dessa aula, da segunda aula. Então, a criança, para aprender a ler, precisa saber que a escrita representa a fala. Eu já falei bastante sobre isso. E é isso que a gente precisa ensinar, preparando a criança e na alfabetização dá conta de ensinar isso. E a etapa decisiva da leitura é a decodificação dos grafemas e fonemas entre as formas gráficas, que podem ser as letras ou grupo de letras, por exemplo, um dígrafo, CH, é um grupo de letras, são duas letras representando um fonema. Então a gente chama isso de grafema, o CH, né? Que representa o som do sh. Então, essa passagem de uma unidade visual a uma unidade auditiva, de um estímulo visual, aquilo que eu vejo, ao som que eu escuto, que eu falo, essa conversão letra-som tem que estar focando ali os meus esforços enquanto professora. E isso o Derraene, ele fala no seu livro, Os Neurônios da Leitura, uma forma muito embasada, tá? E que ele vai dizer também que para aprender a ler, o treinamento pelo método fônico é essencial. Olha só, uma das maiores autoridades na ciência da leitura, o Derraene, vai dizer isso, que o treinamento pelo método fônico é essencial. Então, isso que eu estou colocando aqui para vocês, isso tudo aqui é o essencial, é onde a gente tem que concentrar os esforços. E somente atentando para a correspondência entre letras e sons é que o aluno consegue ativar o circuito clássico de leitura, que é o circuito pela rota fonológica de leitura que eu falei para vocês, permitindo que ocorra o tipo adequado de aprendizado. Olha que coisa grandiosa quando eu sei que existe sim um método superior a ser ensinado. E veja só, vamos ver aqui mais uma imagem do nosso cérebro, para vocês guardarem essa imagem na cabeça, que é o seguinte, aí eu vou falar para você que a gente tem de um lado uma forma global da palavra, tá vendo um retângulo que tem um retângulo inteiro na palavra inteira, na palavra mala. Quando a gente alfabetiza pelo global, a gente está fazendo isso daí. A gente está chamando a atenção da criança para a palavra inteira. Aliás, a atenção da criança não está focada nas letras e nos sons, mas na palavra inteira. Quando eu ponho uma imagem, piorou, porque eu estou focando a atenção nessa imagem. Então, eu tenho uma pista visual mais forma global da palavra, isso, ó, X, não funciona. Isso é péssimo. Porque aí eu vou desenvolver um circuito no nosso cérebro, na região do hemisfério direito do cérebro, que as palavras, elas passam a ser processadas como imagem, como um todo. Eu não ensino a criança e não ativo o circuito adequado, que é o circuito das letras e dos seus sons, que ativa a rota fonológica de leitura e que permite uma ativação no meu hemisfério esquerdo. Este hemisfério esquerdo é responsável pela área de linguagem. Eu quero, quando eu ensino uma criança a ler, portanto, que ela processe a leitura como linguagem, não como imagem. Vejam só o que identificaram, então, as pesquisas da ciência da leitura, que o processamento de ensinar pelo método fônico, imagem em palavra inteira, é danificar o cérebro da criança para sempre, porque não vai ativar o circuito correto. Então, toda palavra para a criança será reconhecida como um todo e vai ativar a imagem, a área de imagem do cérebro. Quando eu ensino a relação letra-som, conversão, grafemas e fonemas, eu estou ativando
a área de linguagem do cérebro e ativando o circuito correto de leitura pela rota fonológica. Então, ao contrário do que está aí, como uma palavra como um todo, eu preciso ensinar parte a parte da palavra. A palavra como um todo, ela carrega uma estrutura dentro dela. E essa estrutura é formada inicialmente pelas letras e os seus sons. Então, para ler mala, a criança precisa ser ensinada com fatos e procedimentos de que mala é formado por a, a, que são os sons representados pelas letras M, A, L, A. É isso, gente. Quando vocês entendem isso daí e colocam os esforços de vocês enquanto professoras e o processo de ensino-aprendizagem dos seus alunos a ensinarem isso, vocês serão alfabetizadoras de sucesso. E veja só que quando a gente ensina isso, lembra que eu falei bastante que a gente muda o cérebro da criança, ativa o circuito correto. Nessas pesquisas das neuroimagens, identificaram que é formada uma caixa de letras no cérebro. É como se nesta nova área que é formada dentro do cérebro da criança, quando a gente ensina essa relação letra-som, a criança conectasse agora a letra formada por um padrão gráfico, uma unidade visual, com um processo fonológico, com um som que aquela letra representa. Então, essa caixa de letras, ela é criada dentro do cérebro. Isso não é incrível? Aí, eu sou super empolgada para falar sobre isso, porque realmente eu acho que é um conhecimento que, quando as professoras dominam isso, elas sabem o que fazer. Pronto, ninguém mais engana vocês. Aí vocês sabem o que precisa ser feito. Então, é isso. É aí que tem que estar o nosso esforço. A alfabetização é um processo cognitivo que existem etapas, e as etapas são essas todas que eu passei para vocês, e claro que tem as práticas para a gente colocar isso em prática. Mas eu quero, antes de continuar, colocar aqui o que a Vanessa, minha aluna, tem para falar sobre a evolução dos alunos dela quando ela passou a adotar o método fônico de alfabetização e tudo que eu ensino na metodologia S. O que mudou após o curso, quando eu apliquei com meus alunos, foi que eu percebi a evolução deles em tão pouco tempo. Que muitas vezes o que acontecia era que eu passava muito tempo e eu não conseguia alcançar aquela determinada quantidade de alunos que eu propusera para que eu conseguisse alfabetizar. Então, hoje as crianças, eu percebo que elas têm prazer em aprender. Eu percebo que para mim esse processo de alfabetização, o processo de ensinar a criança, está sendo mais gostoso, mais prazeroso. Ouviram só? A Vanessa falou sobre evolução, o quanto os alunos evoluíram em tempo mais rápido. O prazer em aprender que os alunos tiveram e o prazer dela em ensinar. Como mudou? Você pode mudar a relação sua com a sua profissão. Você pode ter uma profissão que vai te dar prazer em ensinar. Por que não? Pode ser bom, pode ser, como ela falou, pode ser gostoso ensinar. Não precisa ser cansativo, penoso. Sabe por que é muito difícil? É porque não domina os meios técnicos, os meios de ação. Aí a gente acaba achando que não tem vocação para aquilo, começa a duvidar daquilo que você escolheu para a sua vida. Então, não precisa ser assim, certo? E aí, Vem cá, deixa eu te falar uma coisa. Muitos pais querem que os filhos realmente escutem, obedeçam, sigam ali os limites, sem falar um A para essas crianças. Só que esses mesmos pais, o que eles fazem? Tentam conquistar a obediência da criança com gritos, castigos, ameaças, punições, tirar da criança o que ela quer e por aí vai. Você já parou para pensar por que você usa todas essas ferramentas, mas mesmo assim o seu filho vai lá e continua cometendo os mesmos erros? Antes de mais nada, não é porque o seu filho é mal criado, tá? Não é por isso. Não é porque o seu filho é teimoso, também não é por isso. Não é porque o seu filho é lerdo, nada disso. Não é porque seu filho também tem TDAH, ou TOD, ou sei lá o que. Não é nada
disso, tá? É que quando a criança, o seu filho, ele é punido, uma sirene é ligada no cérebro do seu filho. E sempre que essa sirene é ligada, a parte do cérebro responsável pelo aprendizado, pelo foco, pela memória, desliga completamente, desativa na mesma hora. Ah, Michele, mas quando eu ameaço meu filho, pelo menos ele vai lá e obedece. Sim, seu filho pode até obedecer nessa hora, mas ele não tá aprendendo nada com os erros dele. Ele não aprende realmente. É como se entrasse no ouvido e saísse no outro. Eu sempre digo pros pais que eles têm duas opções, tá? Ou eles viram reféns dos gritos pro resto da vida, ou eles ensinam pra criança de fato. Tem que escolher. Quando você descobrir realmente que não precisa gritar para fazer o seu filho te obedecer, você se liberta, você entra numa paz. Sim, as crianças são movidas por suas emoções. E isso significa que se você usar algumas palavrinhas mágicas, o seu filho vai sim obedecer de forma voluntária quando você falar na primeira vez. E o melhor de tudo isso, sabe o que é? Ele vai lembrar do que você falou e vai aprender com isso. Michele, como que você tem tanta certeza assim? Porque olha só, o desenho animado faz a mesma coisa com seu filho na televisão, no celular, no tablet. Você vê o seu filho ali totalmente hipnotizado com aquele aparelho eletrônico. Mesmo quando ele não tá usando, ele tá lá hipnotizado. Se isso não é prova de que esse segredinho funciona, eu não sei mais o que é que eu vou falar. Agora, você precisa realmente saber como usar essas palavrinhas mágicas, porque a forma importa mais do que as palavras, acredite nisso. Então eu tinha colocado um vídeo lá no meu canal do YouTube, mas por algum motivo esse vídeo foi derrubado, tiraram ele do ar. Então, eu subi ele no meu site oficial para um grupo bem seleto de pais para assistirem, para ter a chance de aprenderem ali comigo. Então, se você quer realmente ter o seu filho te obedecendo a primeira vez que você falar através de algumas palavrinhas mágicas, toque no botão aqui no Saiba Mais e confira esse vídeo curto na próxima página antes que ele saia do ar. Você vai gostar do sentimento de estar ali no controle na educação dos seus filhos. Isso não tem preço. É muito melhor do que ser refém de gritos, na verdade, ou ter que acertar as pontas em casa com a criança quando ela realmente desobedecer. E isso não funciona. Você precisa sim influenciar as emoções dos filhos, e é isso que os pais inteligentes criam filho obediente nos dias de hoje. Toque no botão aqui no Saiba Mais e eu te vejo do outro lado. Basta avaliar algumas músicas por dia e você receberá um Pix por isso. Então imagine que em vez de você ficar escutando uma música qualquer, você possa ganhar em dinheiro para fazer isso. Estou falando algo sério e que realmente funciona. E que não tem nada a ver com esses golpes ou qualquer esquema de pirâmide. Por mais que todos esses vídeos mentirosos digam a mesma coisa. Segundo o G1, o brasileiro escuta em média 25 horas de música por semana. Então, se você seguir a média brasileira e escutar 25 horas, você irá ganhar R$ 750 por semana. Sua única função será entrar nessas plataformas, ouvir as músicas lançadas recentemente, classificar se elas são boas ou ruins e ganhar em dólares para fazer isso, podendo ganhar 3, 5 e até 10 mil reais em um único mês. A simples decisão de clicar no botão abaixo pode transformar a sua vida e a vida da sua família para sempre. Eu estou ansioso para receber sua mensagem contando sobre os seus ganhos. Clique no botão abaixo. Nos encontramos em breve. Na aula de amanhã, eu quero dizer que a gente vai juntar esse conteúdo teórico de hoje, essas etapas, e eu vou mostrar na prática como vocês colocam essas atividades em prática, quais são as atividades que devem compor os currículos de bons programas de alfabetização, que não pode faltar na alfabetização do seu aluno. Quais são essas atividades que colocam todo esse conhecimento, Mariane, em prática? Na aula de amanhã. Então, a gente vai saber como ensinar os sons das letras, a gente vai saber como desenvolver a consciência fonêmica, consolidar o princípio alfabético, como ensinar, então, agora a ler pelos sons, como aplicar o método fônico, como desenvolver a fluência em leitura da criança. Então, são as etapas que a gente vai passar de forma prática na aula de amanhã. E é muito importante que vocês continuem aqui. Inclusive, quem quer o slide dessa aula, né, o material dessa aula, comenta aí, eu quero. Mas eu vou te falar assim, seguinte, mais uma vez, eu vou tirar foto, tá? Vou tirar uma foto aqui
do final dessa aula, vou colocar lá no meu Instagram e eu conto com os comentários de vocês. Escreve lá para mim, olha, você pode escrever, eu quero ser uma alfabetizadora de sucesso, eu quero fazer a diferença na vida dos meus alunos. Coloca lá um compromisso público, convida alguém para participar dessa aula, que foi uma delícia, né? Compartilha também com outras pessoas, enfim, né? Conta o que você achou, o que você espera na aula de amanhã. Escreve lá para mim, eu quero